Se você olhar os carros dos anos 70 e os carros dos anos 90, há realmente uma grande diferença em seu design. Os dos anos 70 são caixas e os dos anos 90 são curvos. Para alguns modelos de carros, você pode dizer exatamente o ano que essa mudança aconteceu. Assista esse comercial, mostrando o modelo de 1991 e então o modelo 1992. O de 1991 é caixa, com arestas afiadas, o de 1992 suave e redondo. Desde então os carros se tornaram cada vez mais curvos. Então, como isso aconteceu? Quando as montadoras começaram a produzir carros curvos nos anos 1990, não era um conceito totalmente novo, pois já havia sido usado entre os anos 1930 e 1960, que usavam este design elegante para reduzir a resistência do ar. Porém foram superados por carros maiores e mais potentes. Os preços da gasolina estavam em um declive bastante estável a esse ponto, então agilizar, deixar aerodinâmico, para a eficiência de consumo não era mais preocupação. Nos anos 1970, a maioria dos carros feitos tinham arestas afiadas e poucas curvas. Eles basicamente eram projetados como uma série de 3 caixas: o capô, a cabine e o porta-malas. Este modelo funcionou muito bem no mercado norte-americano, mas na Europa o preço do combustível era muito maior. Nos anos 1960, um galão de gasolina na França custava um enorme preço de 73,1 centavos, enquanto na América somente 31,1. Então os designers europeus começaram a experimentar linhas mais aerodinâmicos para ajudar o desempenho dos carros. Fabricantes de automóveis alemães começaram a vender modelos de carros que tinham exteriores curvos. Eventualmente, fabricantes americanos começaram a copiar a aparência aerodinâmica para atrair consumidores de luxo. Na Europa, um designer chamado Uwe Balsen foi a primeira pessoa a tender para um design mais curvo para o motorista comum. Ele fez isso com o Ford Sierra em 1982. Era mais curvo que qualquer carro de sua classe, mas os críticos riram dele. E ele não vendeu muito bem no começo. Ele foi apelidado de molde de gelatina devido ao quanto ele tinha a forma circular que você faz com gelatina. O designer Jack Telnack assumiu a equipe Ford de design americana em 1980. Os preços da gasolina americana estavam disparando devido ao conflito no Oriente Médio. Então Telnack trouxe os túneis de vento para o processo de design. Primeiramente ele fez isso com o Ford Thunderbird de 1982. Mas o verdadeiro avanço veio alguns anos depois. O inovador Ford Taurus 1986. Pode não parecer inovador agora, mas seu estilo era revolucionário. Era um carro para o mercado em massa com arestas curvas, e as pessoas gostaram disso. Taurus, now a North American car with the shape and the feel we've never seen before. Eles o usaram no filme Robocop como o carro do futuro. As vendas basicamente salvaram a Ford, que estava lutando na época, e inspirou uma grande onda de imitações de carros curvos. E a aerodinâmica se tornou muito popular porque as montadoras estavam conhecendo novos regulamentos em relação aos combustíveis na América. Começando em 1968, a eficiência de combustível média de cada montadora de automóveis de passeio tinham que atingir níveis cada vez maiores. De acordo com o designer da Ford, o design aerodinâmico era o jeito mais barato de melhorar a eficiência do que mudar a engenharia embaixo do capô. O nascimento da modelagem por computador nos anos 1980 também facilitou para que as montadoras projetarem e produzirem linhas curvas. Todos esses anos depois, as influências nos carros de hoje são muito claras. Então, por que carros como o Kia Soul são considerados inovadores? Como vocês podem observar, bem, o Kia Soul nada mais é do que uma junção de tendências com linhas quadradas e curvadas. O Kia Soul nada mais é do que um design que misturou tendências, possuindo base de 3 prismas e arestas arredondadas, inaugurando um novo segmento denominado carro design. O que não quer dizer muita coisa, afinal todo carro tem design, seja ele bom ou ruim. Não é mesmo? The world